Olá, gente, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais uma temporada do podcast Na Real, que dizer, Egressos do Prof. Sócio. Hoje temos como convidada a professora Márcia Gabriele, está aqui compondo conosco, né, o colegiado do curso de Ciências Sociais. Essa atividade é uma iniciativa conjunta da Rede Prof. Sócio, que tem por objetivo realizar entrevistas com egressos e egressas do programa, tentando, então, disseminar, publicizar toda a produção que a gente vem conseguindo desenvolver ao longo desses anos de programa. Bom, Márcia, tudo bem contigo? Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Tudo bem, Vinícius, e com você? Eu só nasci em Fortaleza, mas eu sou de Canindé. Minha família era uma família de pessoas que iam migrando de cidade em cidade por causa do trabalho do meu avô. E aí eles acabaram ficando em Canindé e se fixando por lá. A minha mãe é a mais velha de 10 irmãos, aliás, a segunda mais velha. Desses 10 irmãos, 4 morreram, né, são professores. Então, eu nasci e cresci numa casa que tinha só professores. Os meus 2 tios e a minha mãe. Eu tenho 2 tios que têm necessidades especiais, eu tenho uma tia que morava em Fortaleza. Então, nós morávamos ali na mesma casa até a minha mãe construir a casa dela. E aí, nesse contexto, eu fui criada, fui vendo os meus tios trabalhando. Tenho lembranças, memórias muito fortes de ver um dos meus tios corrigindo prova na cozinha da casa da minha avó. Também tenho lembranças muito fortes da minha mãe, que trabalhava sábados, né, os famosos sábados letivos. E também da época que ela foi readaptada, porque ela passou no concurso do Estado, mas teve um problema de saúde, foi readaptada e passou a trabalhar na biblioteca, né? E eu ia com ela, porque ela trabalhava à noite. Então, eu ia com ela para a escola, e aí a gente ficava por lá, eu ficava lá brincando, né, pela escola e ela trabalhando. Então, começou assim a minha vida, tendo contato muito direto com escola, com ensino, com professores. E tudo isso no interior ali, né, de Sertão Central, lá em Canindé, permeado pelas grandes características da cidade, né, que é a festa de São Francisco, a Romaria, e tudo girando em torno disso. E eu fiquei estudando em uma escola particular até o fundamental, né, o fim do fundamental, até o 9º ano. E no ensino médio eu fui para a escola profissional, que na época era Capelão Frei Orlando, hoje é José Vidal Alves. Fui fazer o curso técnico de rede de computadores. Então, eu sou técnica em rede de computadores. Olha só. Serviu para eu saber quando o cara da internet está enrolando. Sim. E aí, fui para o curso técnico em redes, mas até assim, quando criança eu brincava muito de professora, como a boa parte das crianças. Mas, quando eu entrei no ensino médio, eu estava numa outra perspectiva de escrever, de jornalismo. Eu lembro que eu queria ser jornalista, uma coisa assim. E aí, no 2º ano do ensino médio, entrou um professor na escola que ele era da filosofia, né? E aí ele foi dar aula de filosofia e de sociologia. E aí eu gostava muito das aulas de sociologia dele. Por alguma razão, as de filosofia não me interessavam, mas as de sociologia, sim. E as aulas de sociologia dele eram baseadas em discussões de temas do cotidiano. Então, a gente discutia temas da agenda do dia. Lembro que na época a gente falou sobre maioridade penal, enfim, estava na época das jornadas de junho de 2013, Sim. Então a gente falou muito sobre isso nas aulas. Então a gente falava de temas que estavam em alta naquele momento. Quentes, né, do momento. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, que legal essa disciplina aqui, né? E aí, na época também, tinha o auge do Facebook, há 10 anos atrás, né? Verdade. Tinha um grupo no Facebook de alunos de escolas profissionais. E eu ficava vendo o grupo de vez em quando. E aí tinha uma menina nesse grupo que ela tinha passado para Ciências Sociais no 2º ano do ensino médio e, enfim, tinha conseguido o certificado. E eu estava no 2º ano na época. Eu fiquei, vale, que curso é esse? Aí foi quando eu descobri que existia o curso de Ciências Sociais.
E aí, isso no final do segundo ano, já para o terceiro, eu decidi que ia ser professora de sociologia. Eu lembro até hoje que a minha primeira aula foi de Ciência Política 1, que era basicamente filosofia política, né? Sim. Enfim, aí lembro que eu saí da aula assim, meu Deus do céu, um bocado de livro antigo para ler, não sei o que, Aristóteles, Platão, meu Deus, e agora? E o professor passava umas atividades para a gente fazer em casa, além da prova, né, que tinha. Sim. E passou para a gente fazer um resumo de um filme aí. Eu lembro que eu senti muita dificuldade, porque assim, no ensino médio a gente é estimulado a escrever basicamente pro Enem, né, Sim. para a redação do Enem. Então a gente tem toda uma trajetória construída na escrita, pensando ali no texto dissertativo argumentativo. Então, meu primeiro baque foi aí, porque as ciências sociais têm duas coisas, ler e escrever muito. Sim. E aí, primeiro que eu tive esse baque de muita coisa para ler, e eu fiquei com medo de não conseguir... Eu lembro que no primeiro semestre, assim, em relação a notas, foi muito ruim, porque eu estava ainda nesse período de transição e tive esse baque das diferenças mesmo, de como que era para mim na escola e de como estava sendo na universidade. Sim. E aí, continuei indo para as aulas e eu sabia que existia um programa chamado PIBID, que todo mundo deve conhecer, que está aqui, pelo menos que está aqui na sala, né? Sim. E aí eu entrei e comecei a procurar, né? Ainda tentando me localizar ali na universidade, diante daquelas novas demandas que estavam aparecendo, mas procurando. E aí eu vi que não ia ter seleção Sim. por hora. E continuei me dedicando às aulas mesmo, às disciplinas. E aí, assim, eu ainda não tinha tido... Eu entrei no meio das aulas, então eu não tinha tido contato com aquelas aulas de apresentação Sim. da universidade. Eu não sabia que a universidade era um universo. Então, eu tava ali a assistir às aulas. Quando era meio-dia que as aulas terminavam, eu pegava o ônibus de volta para casa. Então, eu nem ia pro RU, nem nada. E aí, pouco a pouco, eu fui conhecendo as pessoas, fui conhecendo a universidade, e aí fui descobrindo que tinha um RU, fui descobrindo que tinha grupo de estudos, geralmente os grupos de estudos eram à tarde. Eu descobri que ia ter seleção do PIBID dos direitos humanos, PIBID de direitos humanos, que era gênero e direitos da humanos. história, né? Aí eu tentei, eu passei, só que no dia que foi para entregar os documentos, abriu seleção para o PIBID de sociologia. E, na época, uma menina da minha turma, ela era do PIBID de sociologia. Ela tinha entrado no PIBID de sociologia. Hoje ela, inclusive, está no Profsócio, que é a Analice. Ela entrou na turma, na última turma. E aí ela falou, ei, vai abrir, tenta e tal. Aí eu, e agora, mulher? Eu acabei de passar no PIBID ali dos direitos humanos. Aí ela, não, tenta aqui também, vai dar certo. Aí tentei e desisti do outro PIBID, do PIBID de direitos humanos. E fui na fé que ia dar certo o de sociologia, né? E eu lembro que a minha entrevista foi no LEPEC. Lembro demais de, assim, tenho lembranças bem vivas desse dia. E aí, deu certo. Entrei no PIBID e passei quase toda a graduação dentro do PIBID, assim. Depois, isso em 2000 e... Acho que 2015, 16... Não, foi 2017. 17 já. Foi já 2017. Tinha passado um ano todo. Eu acho que tinha tido até outra greve. Sim, teve uma 2016. por volta de 16, sim. Pois é. Teve as ocupações até da universidade pelos estudantes e tal. Sim. Aí essa greve aí eu participei. Eu não participei das ocupações, mas eu participei das decisões. Fui para a Assembleia de Estudantes. Sim. Estava na Assembleia de Estudantes, que foi na reitoria, enfim. Que já foi naquele contexto do golpe, né? Sim. Então também teve esse componente político nessa de 2016. Sim. E aí, quando eu entrei no PIBID, estava tendo a greve dos professores das escolas estaduais, da SEDUC. Sim. Que também foi esse período das ocupações nas escolas. Exatamente. E aí, as minhas primeiras atividades como bolsista foi nas escolas ocupadas. Então, eu lembro que a professora Daniela Nilin, que era a coordenadora do PIBID na época, né? Ela falou, vocês estão nessas escolas aqui, mas os professores estão em greve. Então, o que eu oriento vocês é mapearem escolas que estão tendo ocupações e se oferecerem para desenvolver oficinas, atividades com esses alunos, com temáticas que eles julguem importantes e que dê para vocês trabalharem. Aí, assim, o PIBID me possibilitou participar da escola
do cotidiano da escola, para além das aulas de sociologia. Eu participei de conselho de classe, eu participei de semana pedagógica, eu participei de feira de ciências, tudo isso dentro do âmbito do PIBID. E aí, quando a bolsa terminou, a professora me chamou, inclusive, para substituí-la algumas vezes. E a gente desenvolveu várias atividades, assim, atividades para trabalhar os clássicos, para trabalhar meio ambiente, para trabalhar sociologia do trabalho, gênero, questão racial. E, de repente, o baque, né, de que o PIBID ia ser descontinuado. Ah, sim, foi aquele contexto do Fica PIBID, né? Isso. E a gente também já tinha tido experiências legais dentro da universidade devido ao PIBID, assim. Tinha os encontros anuais dos encontros universitários, que dentro dos encontros universitários tinha um encontro de formação de professores, que eu não lembro o nome, acho que era Encontro de Práticas Docentes. E a gente apresentava as experiências, a gente tinha conseguido levar uma experiência que a gente teve do PIBID para o Eneseb de 2017. Então, o PIBID foi um divisor de águas na minha vida, como acadêmica de Ciências Sociais e futura professora de Sociologia, né? Eu acho que todo licenciando devia ter a oportunidade de ser bolsista do PIBID. Com certeza. Não só pela possibilidade de permanência na universidade, mas também pela formação que o PIBID fornece, assim, que é diferente do estágio, que é diferente de qualquer outra atividade que você vai desenvolver dentro da universidade. É uma bolsa que fornece subsídios para você pensar a prática de ensino em sociologia. Sim. Né? Fornece se você está em contato com docentes que estão ali há um tempo em sala de aula ou que chegaram agora, mas também tem enfim, contribuições que fornecem esse diálogo de escola, comunidade e academia, né? E isso também era muito importante, porque a gente estar na escola e os alunos reconheciam, olha, eles vêm da universidade para cá, eles perguntavam para a gente se a gente pagava para estar na UFC. Nossa Senhora. Pois é. E aí, para eles, a gente representava também, todos nós, todos os bolsistas, a possibilidade de esse lugar também pode ser ocupado por vocês. E finalizei o curso de Ciências Sociais. Lá havia necessidade de apresentar TCC? Na UFC? Márcia, para finalização da licenciatura? Não. A gente tem um memorial acadêmico, que é feito ao longo dos estágios, né? Eu acho que isso mudou, porque teve também um novo PPC lá. Inclusive, eu estive presente na discussão do PPC, que eles fizeram lá um encontro coletivo com estudantes e tal. Sim. Foi nessa época, inclusive, que... Só um parêntese, né? Assim, a gente lutava muito para que tivesse uma área de ensino na licenciatura lá da UFC, porque não tinha, e a gente se via prejudicado por isso. Em muitos momentos, a gente não tinha aula por causa disso. Sim. Porque os docentes que se dedicavam à licenciatura e às disciplinas específicas da licenciatura, eles estavam em cargos, então eles não conseguiam dar conta de toda a demanda. Sim. E aí, nesse novo PPC, houve uma tentativa na época de diluir, esse era o termo usado por muitos colegas, as discussões sobre ensino, educação e escola nas disciplinas comuns das ciências sociais. Entendi. E a gente dizia, não, isso não pode acontecer, porque esse negócio de diluir fica muito a critério de cada professor. Vai ter professor que vai levar em consideração e vai ter professor que não vai. Sim. E aí, a gente... Não, é bom ter uma área de ensino, é bom que tenham professores que sejam... passem por um concurso para trabalhar com a licenciatura, porque eu lembro que, na época, assim, eu nunca esqueci disso, a gente ficou 2 meses sem a oficina de ensino na disciplina. Todo mundo matriculado, e a gente presta a fazer o concurso da SEDUC de 2018. Sim. E não tinha aula, e não tinha professor para dar essa disciplina, porque quem costumava dar estava fazendo outras atividades. E aí, culminou com essa discussão do PPC, eu me formei em 2018, 2018.2, e voltei para Canindé. E aí, como é que foi essa volta para casa, de missão cumprida, pelo menos na primeira etapa aí dessa missão, e como que você
deu continuidade aos seus projetos, já que você ingressou nas ciências sociais já com o objetivo de ser professora? Como é que foi esse processo aí do pós-conclusão da licenciatura? Eu voltei para Canindé, eu lembro que quando eu cheguei, eu fui atrás das seleções para temporário, né? E aí tinha toda uma questão que era... Tinha tido uma seleção em 2016, essa seleção culminou num banco. Então, todas as seleções posteriores que a escola fosse fazer, ela tinha que primeiro pegar o banco, Acionar né? o banco, sim. Acionar quem tinha passado na seleção de 2016 e estava no banco. Só que a nossa disciplina tinha poucos professores no banco. Então, chegou um momento que não tinha mais banco. E aí, começaram a fazer as seleções que a gente chama popularmente artigo 4, né? Que são seleções promovidas pela própria escola. E aí, eu fiz uma seleção para a escola que foi a escola que eu trabalhei até o ano passado. Só que eu não passei. Eu fiquei em segundo lugar. E eu fiquei muito chateada na época, porque a pessoa que passou... em primeiro lugar, não era das ciências sociais. Só tinha eu das ciências sociais na lista de pessoas. E eu fiquei indignadíssima. Fiquei pensando, como é que pode essa pessoa... E a diferença de pontos de mim para ele eram 2 pontos. Porque ele tinha pós-graduação. Sim. E eu não, eu tinha acabado de sair da universidade. Então, pesou aí a prova de títulos, né? Vamos Foi. assim dizer. Mas contou a minha experiência do PIBID. Sim. E isso, não sei se ainda conta, né? Mas se ainda contar, é muito bom pra gente. Sim. Porque a gente já sai da universidade com uma experiência que pode ser utilizada nessas seleções. Sim. E foi isso que me ajudou. Porque se não fosse isso, eu acho que eu teria ficado em 4º lugar. E eu não sei se eu teria, enfim, sido chamada depois. Eu me senti pronta para começar. Mas eu também sabia que tinha muita coisa que eu não sabia. E que eu estava pronta para descobrir no caminho. Então, acho que eu fui me fazendo no caminho. Eu acho que aproveitei o que me veio, né, de PIBID, de estágio, e levei isso me ajudou a entrar e a dar continuidade, me ajudou a ter certeza do que eu estava fazendo, porque era uma coisa que a gente sempre discutia no PIBID, né? Olha, gente, o PIBID serve no mínimo para você saber se você não quer ou se você quer ser professor. Sim, verdade. Então, eu sabia que eu queria ser professora, eu sabia mais ou menos o que fazer, eu sabia que eu tinha uma rede de apoio, porque os meus colegas do PIBID, por exemplo, a gente continuou mantendo contato, então a gente sempre compartilhava experiências. E aí eu fui descobrindo ao longo do caminho. Por exemplo, eu cheguei lá e eu já sabia que a gente, professor, tem que ter sempre um plano B. Sim. E quando eu cheguei lá, era uma quinta-feira, era de planejamento. Mas, como os alunos estavam há muito tempo sem aula de sociologia, então eu fui para a sala de aula. E aí eu fui para a sala de aula porque um colega tinha faltado e porque usaram essa desculpa, né? Olha, já estão há muito tempo sem sociologia, o colega faltou, aproveita e entra. Aí eu, meu Deus, e agora? E agora? E agora? Aí eu só tinha o meu plano B, que era o único plano que eu tinha para qualquer turma, não era nem... Era, assim, um plano bem geral, né? Eu disse, vou falar do surgimento da sociologia, o que é sociologia, para que ela serve. Inclusive, eu até falei dessa experiência na minha turma de oficina de ensino desse semestre, 24.1. Na nossa primeira oficina, eu disse, pessoal, eu contextualizei essa experiência, né? E disse, vocês poderão passar por isso um dia. Então, vocês têm que ter um plano aí de aula, uma estratégia metodológica, para caso aconteça de vocês serem jogados na sala de aula, e aí? Né? Sim. E os alunos, você não vai saber se eles conhecem a sociologia, qual é a percepção que eles têm de sociologia, você não sabe ainda quantas aulas eles tiveram, enfim, o que eles viram, então você... Acaba servindo de um termômetro, então, também, né? Isso. E aí eu lembro que foi no primeiro ano B, e eu falei, e foi uma aula antes do almoço, então você imagina, os meninos tudo com fome. E aí... eu consegui descobrir, por exemplo, que eles tinham visto aulas de sociologia numa perspectiva muito da mesma que eu tinha tido quando estava no ensino médio, né, de discussão de temas do cotidiano. Sim. E que os alunos reclamavam muito de que não queriam falar sobre política, por exemplo, porque eles achavam que falavam sobre isso demais, porque eles ligavam o fato do professor ser um vereador à discussão sobre política. Então, eles achavam que não precisavam mais falar sobre isso. E isso já era 2018 ou já era 2019? 2019.
Bom, e também a gente já tinha aí um outro contexto político no Uhum. país também, né? Sim. Então, essas variáveis aí, possivelmente, acredito que deviam estar reverberando nesse Sim. posicionamento, né? Aquele discurso do antipetismo. Então, e o professor em questão, ele é do PT. Então, tinha tudo isso dentro do contexto, né? Que eu cheguei lá e identifiquei. E aí, nesse primeiro dia, eu tive aula só com essa turma. E a partir dessa turma, eu comecei a pensar em outras estratégias. Vi o livro E foi nessa época que começou a nascer o meu trabalho, que hoje é o trabalho do Profsócio. Sim. E pelo que eu estou percebendo, Márcia, essa tua inserção na escola já se deu mais ou menos ali naquele período onde já tivemos a primeira turma do Profsócio, então, porque já foi 2019, não foi? Foi. Então, acho que a primeira seleção foi 2018, salvo engano. E como foi, então, esse contexto em que, já que você já mencionou aí a questão do teu TCC, como é que você tomou contato com o Profsócio? Como é que foi essa ponte aí entre esse momento que você estava na escola e o retorno na UFC para iniciar o teu mestrado? Se eu não me engano, a primeira aula, a inaugural do Profsócio, da primeira turma, eu ainda estava na universidade. Foi 2018, eu acho. Pois é, eu acho que foi em 2018. Então, eu tive contato, porque, assim, mesmo após o PIBID ter sido descontinuado na época, a gente continuou com o grupo do WhatsApp. Então, a gente conversava muito com a professora Daniela e ela divulgava, né, pra gente, vai ter o Profsócio, pessoal. Só que, na época, eu não tentei. Mas eu acompanhei o processo as primeiras turmas, eu lembro que eu participei da aula inaugural. Lembro que a gente comentou sobre a seleção, que na época era uma prova escrita. Sim. E aí, eu lembro que o pessoal até falava assim, a prova escrita do Profsócio, uma das questões era para elaborar um plano de aula, não sei o quê. E aí, a gente ficava comentando sobre. Mas, assim, até então, eu tinha vontade de fazer, mas pensava assim, não é o momento agora. Eu estava estudando para o concurso da SEDUC e tinha a pretensão de fazer o concurso da SEDUC e voltar para a Canindé. Não tinha nenhuma pretensão, por hora, naquele momento, de fazer pós-graduação. E aí, quando eu comecei a dar aula, eu também não tinha ainda a visão de mestrado, né? Eu queria aumentar minha carga horária na escola que eu estava trabalhando. Só que, assim, naquela época, eu ainda estava naquele pique pós-PIBID, que eu considero que nunca deixou de sair de mim. Então, eu pensava muito em, meu Deus, o que eu posso fazer para ensinar para esses meninos o que é sociologia? Porque eles têm uma percepção muito, sei lá, senso comum do que é sociologia, assim. E sociologia é muito mais do que isso. E aí, chegou no fatídico momento, que inclusive está acontecendo agora, a festa de São Francisco em Canindé. E aí, no PIBID, tinha sido desenvolvido um trabalho chamado Rolê Urbano, com o pessoal dos bolsistas do Liceu do Ceará. Eles desenvolveram essa disciplina, como eu disse, o Liceu estava começando a ser escola de tempo integral. E ainda estava lidando com essa transição para as eletivas e tal. E aí, eles desenvolveram essa eletiva Rolê Urbano, que na época, assim, surgiu porque o professor de sociologia identificou a dificuldade que os alunos tinham de escrita. Então, ele trabalhava com eles a sociologia urbana a partir de aulas de campo na praça em frente à escola, sobre o bairro da escola, que a escola estava situada. Sim, o Jacarecanga, que é um bairro histórico em Fortaleza. Exatamente. Tudo. E sobre o estigma que os alunos tinham em relação à praça, que é em frente à escola. Sim, Gustavo Barroso. Exatamente. E aí, ele usava o diário de campo para falar sobre isso, né? Como uma estratégia não só de fazer essas discussões, mas também de incentivar a escrita. E aí a gente tinha eu lembrei dessa experiência, eu peguei e falei com o pessoal que era bolsista nessa escola, né? Gente, eu quero fazer aqui em Canindé, e aí, o que vocês me indicam? Aí eles me mandaram o plano de aula, e na época eu pensei em fazer um rolê na festa de São Francisco. Não estava tendo aula, então os alunos foram voluntariamente. Sim. E aí eu peguei e chamei 2 professores, né? Pessoal, vamos comigo que eu tô com medo. E aí, quando eu cheguei com a proposta para a coordenação, eu fiz um plano de aula, uma proposta de projeto bem bonitinho, já estava preparada para todos os questionamentos que eu ia receber.
Mas pra quê? Pra ensinar sociologia, precisa levar o menino pro meio da rua? Né? E o que é isso mesmo? Por quê? O que é que tem a ver com sociologia isso? Eu escutei, e se a menina fica tão perigosa aqui na festa, e se esse menino for assaltado? E se esse menino for sequestrado? Tu lá sozinha com eles. Aí eu, não, mas eu vou chamar os colegas para irem comigo. Eu já conversei, eu vou precisar da sua ajuda para conversar com os alunos antes, para dar essa orientação para eles, de que a gente vai estar nesse contexto, de que eles precisam estar cientes, de que os pais deles precisam estar cientes. Sim. E tal. E aí, eu recebi essa enxurrada de questionamentos, né? Eu fiquei, meu Deus, a pessoa não quer que eu faça, não, mas eu vou fazer. Aí eu disse, olha, eu vou precisar que você me ajude, porque eu preciso de uma aula a mais com os alunos para explicar o que eles vão fazer. E eu não consigo fazer isso nas aulas de sociologia, porque eu só tenho uma aula. Sim. E não é todo mundo que vai, porque eu perguntei quem queria ir. E aí eu peguei um nome, uma lista com mais de 20 alunos. Eu disse, eu não tenho como levar 20 alunos. Aí eu tive que escolher, sem nem conhecer os alunos. Eu escolhi com base em alunos que eu vi que eram muito tímidos, alunos que gostavam de... Ok. E aí eu lembro que a gente perguntava por que a pessoa vinha, há quanto tempo ela vinha. Era um questionário bem inicial, assim. Pra eu explicar para eles o que era sociologia, a diferença entre senso comum e conhecimento sociológico, conhecimento científico, Sim. como é que se produz o conhecimento sociológico e tal. Então, esse era o objetivo do rolê, a gente ia usar um fenômeno da cidade para entender como as ciências sociais funcionam. Sim. O trabalho do professor. Eu sentia que eu tinha que explicar o que era sociologia, não só para os meus alunos, mas para todo mundo, porque Sim. eu até lembro de ouvir os colegas dizendo, essa daí é a professora nova que está fazendo a aula diferente? Aí os meninos, ei tia, quando é que vai ser a nossa aula de campo, hein? A nossa aula diferente. E aí eu ficava, gente, mas uma aula de campo, assim, não era para ser uma coisa tão diferente assim. Sim. Mas, não sei, eu acho que para todo mundo era uma ousadia muito grande. E eu só fui me dar conta de que isso era muita ousadia da minha parte depois de muito tempo. Porque até então, para mim, era uma coisa normal. Sim. E aí, não deu certo. Inclusive, os resultados, por exemplo, dos diários de campo, eu não tenho mais. Os alunos não me entregaram. Eu só tinha um que se perdeu. E os outros 2, os alunos não me entregaram. Os dados do questionário, eu acho que eu ainda tenho se eu procurar, mas não sei onde foi que eu optei. Enfim, tudo isso me desanimou, me deixou triste. Até que eu fui chamada para dar um aulão no Enem, pro Enem na escola, né? Nos alunos de 3º ano. Eu dei esse aulão e eu vi esse aulão como uma estratégia da escola de vamos ver se essa menina sabe dar aula, porque vamos botar ela com essa turma aqui, que não é a turma dela. E aí eu lembro que tinha muita gente dentro da sala, tinha mais de 45 alunos, porque os alunos escolhiam as salas que eles queriam ir assistir o aulão, e eles foram quase todos para minha aula. Eu peguei e dei a aula lá para eles, do aulão do Enem, né? Nunca tinha dado um aulão pro Enem. E aí fiquei, e agora, meu Deus? Pronto, passou, acabou o ano, e eu recebi depois a notícia de que eu ia continuar na escola e de que a minha carga horária finalmente tinha sido... Olha só, ampliada, né? Pois é. E aí eu era professora agora dos 3 anos. Do 1º, do 2º e do 3º ano. Legal. E aí... Só que aí aconteceu a pandemia, né? Ah, verdade, né? Porque isso aí já foi para 2020, então, março, todo mundo teve que se isolar, né? Pois é, pandemia. E aí, na pandemia, eu tive que... Enfim, passei por situações que todos os professores, acredito, que não são experiências individuais, né? Sim. Passaram. E aí, chegou o Profsócio. Seleção do Profsócio. Escrevi uma proposta. Eu sabia do caráter prático do Profsócio, né? De desenvolver trabalhos práticos e diretamente ligados a isso. Pensado em nada. Eu disse, vou levar aqui uma curiosidade minha. Eu queria saber o que os professores de sociologia usavam nas aulas deles, quais eram os recursos que eles mobilizavam, quais eram as dificuldades que eles tinham, que recursos eles mobilizavam, como era que se dava o ensino de sociologia para eles nas escolas que eles estavam. E aí eu submeti um projeto nesse sentido para o Profsócio. E aí, na entrevista, começaram a me perguntar, os professores estavam na banca, começaram a me perguntar quais eram as minhas
práticas, quais eram os recursos que eu mobilizava. Aí eu contei essa história que eu contei aqui para vocês. Sim. E aí eu acho que foi isso que me fez entrar no professório. Lembro que a primeira disciplina que eu tive foi metodologia de ensino, com o professor Alexandre, e aí foi quando eu comecei a pensar a intervenção pedagógica. Sim. E aí, eu acho que é uma coisa que eu sempre falo quando vou fazer propaganda do Profsócio. Tudo que a gente escreve no Profsócio, de todas as disciplinas, você consegue aproveitar para o seu trabalho final. Sim. E isso foi uma coisa que eu percebi não somente comigo, mas com o pessoal que estava na minha turma. Sim. Todos os trabalhos que os professores passavam eram trabalhos que dialogavam diretamente com o que a gente estava produzindo e, consequentemente, a gente usou no nosso trabalho final. Sim. Então, esse era o primeiro ponto que eu achava interessante, assim, que eu acho interessante. E a gente está discutindo sobre a escola desde a primeira disciplina, desde o primeiro semestre. E isso também é uma coisa que eu acho que é um diferencial. Você está no Profsócio discutindo diretamente sobre o trabalho que você desenvolve na escola. Sim. E aí, a sensação que eu tenho é que o resultado que você tem com o Profsócio, ele não é a longo prazo, ele é a curto prazo. Porque eu estou tendo aula aqui com você na quinta, e na sexta eu já consigo levar essa reflexão para a minha prática. Sim. É a curto prazo. Eu estou ali, olha, professor, semana passada eu fiz conversa aqui com a turma, né? Fiz isso e não deu certo, a gente discutiu isso, não deu certo. Aí o pessoal vai, mas se você fizer assim, lá na minha escola eu fiz assim, deu certo. Aí o professor da disciplina vai e menciona uma outra estratégia. E aí, assim, a gente vai aprimorando a nossa prática desde o primeiro dia. Sim. Pelo menos essa foi a sensação que eu tive, né? Essa foi a minha experiência. Sim, ainda mais que é isso, né? Vai ter essa mediação do docente da universidade, a troca de experiência com pares que estão na mesma situação que você, né? Em sala de aula e tudo. De fato, é muito enriquecedor.